poderosa para ser agência de Deus na terra, e a igreja ela não é, uma instituição aonde atua tentando alcançar alguma meta, algum objetivo, para que no final possa ser aplaudido por Deus, reconhecido por Deus pela sua competência. Não. A igreja, em Mateus 16, 18, ela é o absoluto, quando Cristo, através da sua própria construção, quando ele entrega a sua vida, ele estabelece ali a criação de sua igreja, e ele fala da igreja como fala dele, fala do Pai e fala do Filho. Então, quando ele fala da igreja como uma igreja que é soberana e que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Então, não é uma batalha mais aonde a igreja está dentro de um embate, está numa luta, e que ela pode ser derrotada, e ela pode ser vencida a qualquer instante. Não, há uma promessa que eu quero que vocês se assegurem disso. E quando eu falo da igreja, é o mesmo que estivesse falando agora da pessoa de Deus, de Cristo. Você conseguiu conceber a ideia, por exemplo, de que Deus está meio fraco na fé? Já conseguiu conceber a ideia de que Cristo está quase se apostatando? Isso entra na sua cabeça? Você consegue assim, irmão, eu acho que Deus hoje está meio assim, desanimado, parece que Deus está se desviando. Você não consegue jamais conceber essa ideia. Você não consegue jamais, por quê? Porque para você, construído dentro de você pela palavra, pela verdade de Deus, e pelo que o Espírito Santo conseguiu produzir nas suas convicções, você vê em Deus o absoluto, você vê em Deus o soberano, você vê em Deus aquilo que está além da nossa compreensão, ainda que a nossa mente humana ela tenha a sua fragilidade diante do entendimento de Deus que é inatingível, mas você consegue ter uma fé alicerçada e estruturada a ponto de ter repulsa a qualquer pensamento contrário ao Deus soberano, ao Deus onipotente, qualquer coisa que possa contrariar isso. Até mesmo quando você vê um ateu proferindo palavras ofensivas contra Deus, você se propõe logo a indefesa, mesmo que você não tenha argumentos teóricos para defender a sua tese. Mas a sua fé, ela é tão convincente, ela é tão estruturada em você, que você não conseguiria explicar isso teoricamente. E você vai combater isso, nem que seja com unhas e dentes, mas você de alguma maneira vai combater para provar que o seu Deus é real, que o seu Deus é verdadeiro, porque isso está nas suas convicções que são geradas pelo Espírito Santo. E a igreja também ela é assim, ela é imbatível. A igreja, ela está assegurada. Existe a igreja dentro da igreja. Existem aqueles que chegam ao seu destino final. Isso é como um ônibus que você vai pegar o itinerário do ônibus e você está saindo daqui agora o ônibus saiu de Bacaxá em direção a Cabo Frio. Esse ônibus está predestinado a chegar em Cabo Frio, não tem jeito, ninguém vai mudar o curso disso. Agora, o que eu quero que você entenda, que os que estão dentro do ônibus, não quer dizer que eles vão chegar de fato a Cabo Frio. Eles saíram de Bacaxá, mas isso vai depender da persistência de estarem dentro do ônibus, ou se eles vão querer descer dentro do caminho. Agora, a igreja, dentro do absoluto de Deus, ela está determinada ao seu destino. Ela começou lá no Egito, e ela vai passando pelo deserto, e por fim ela chegará a Canaã celestial. Amém? Vocês estão entendendo aqui o raciocínio? Então esse é o propósito daquilo que foi predestinado por Deus para a igreja de Cristo. Queira você esteja dentro do ônibus ou não, a igreja vai chegar lá. Essa é a promessa de Deus para ela. Então nós aqui primeiro ficamos assegurados disso. Então quando Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, ele já logo diz, que fortalezas são essas? Para destruir todos os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. O que são isso, pastor? São os sofismas, são aquilo que são a sabedoria humana, são o entendimento carnal, são nossos preconceitos que foram gerados pela nossa vida diária, pela nossa tradição familiar, por aquilo que foi formado em nós. Então nós ficamos presos muitas vezes a essas coisas. Daí que nós temos uma relação com a nossa fé cristã, muitas vezes baseado no trato de recompensa e não numa relação com Deus. Nossa caminhada com Deus ela acaba sendo baseada nisso. Deixa eu traduzir melhor para você entender. Eu costumo dizer muitas vezes, para clarear isso nas ministrações, que quando a gente tem uma relação com Deus à base de serviço, nós estamos preocupados apenas com o resultado. Mas o resultado não daquilo que acontece em nós, mas com o resultado do nosso trabalho.
Nós estamos preocupados com o salário a ser recebido no final. Quando a minha ideia da minha vida na obra de Deus, ela é sustentada apenas pelo serviço, então eu não estou tendo consciência, eu não estou tendo, de fato, entendimento de que muito mais do que o resultado do serviço é aquilo que vai ser formado em mim, é a consciência que vai ser gerada em mim a partir do processo que eu estou vivendo. Quando você quer uma casa bem limpa, o que você faz? Você contrata uma diarista, paga uma diarista, ela vai lá, vai limpar a sua casa, você vai ter uma casa limpa, cheirosa do jeito que você quer. Mas se você quer uma filha transformada, o que você vai fazer? Você vai chamar sua filha para limpar a casa com você. Talvez a última coisa que você vai ter é uma casa limpa, porque você vai passar mais tempo corrigindo a sua filha do que aproveitando o que a sua filha faz. Mesma coisa acontece com você que tem o seu carro. Se você quer um carro limpo, leva ele lá no lava-jato e manda lavar o seu carro. Você vai pagar um serviço. Mas se você quer um filho transformado, você vai dar um trabalho para ele, vai chamar ele para limpar o carro com você. E creio eu que a última coisa que você vai ter é um carro limpo, como a Lava Jato faz. Mas você vai ter um filho transformado. Deus não está chamando a gente para nos compensar pelas nossas competências. Deus está chamando a gente para nos transformar pelo processo daquilo que foi chamado. Deus nos colocou nessa vida, não é porque Ele queria um carro limpo, mas porque Ele queria um filho transformado. Deus não colocou a gente nessa trajetória, não é porque Ele queria uma casa limpa, mas é porque Ele queria uma filha que pudesse traduzir quem Ele é, que pudesse refletir na terra quem Ele é. E a única maneira de nós podermos conhecer isso, identificar isso, é através do processo. O problema é que a gente rejeita o processo. Então, quando ele diz aqui que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir esse sofisma que foram criados em nossa cabeça, a ponto que a nossa relação com Deus é a base de competência, é o quanto eu faço para poder Deus me ouvir. Então, não é uma relação de filho com o pai, é uma relação de servo com o patrão. Então, a gente está traduzindo aqui a nossa caminhada com Deus a partir daquilo que nós fazemos. Então a gente ora, a gente busca, a gente consagra, a gente lê Bíblia, a gente vai à igreja, mas no final a gente fica esperando recompensa de Deus. Não, Deus vai me abençoar, porque eu estou ali, eu estou aplicado, estou me dedicando. E quando a gente não tem essa consciência de filho, a gente está sempre preocupado, né, de receber no final pelo que fez. Então isso não é espírito de filho, isso não é uma relação, isso não é uma consciência de filho, é uma consciência de servo. Então o servo ele não faz porque isso é a sua essência, o servo ele faz porque isso faz da sua carência. Então quando eu não consigo entender isso, tudo que eu faço porque eu não sou uma pessoa carente, eu careço, eu preciso de Deus para me abençoar, preciso de Deus para fazer, preciso de Deus para me dar, preciso de Deus para me atender. Lá em Romanos capítulo 8, eu acho que é o verso 16, se não me foge o engano, salvo engano aqui, irmãos, capítulo 8, verso 15, diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez de estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O servo, ele trabalha para receber. O filho, ele não trabalha para receber. O filho, ele faz porque isso é sua consciência. Ele entende que ele faz parte do reino. Ele não está preocupado no final Deus abençoar pelo que ele fez. Ele sabe que isso é a sua essência. Ele não faz o que é bom para ficar bom. Ele faz o que é bom porque é bom. Ele não fica andando correto como a Bíblia manda para ser recompensado no final. Ele anda correto porque isso é a sua identidade, essa é a sua essência, essa é a sua natureza. Não é uma meta que ele está atingindo. Isso traduz a vida que está sendo transformada, a consciência que está sendo gerada nele. Então, quando a gente vai destruindo pela verdade esse sofisma, a gente já não vai trabalhando mais pela competência, a gente vai percebendo que essa é a nossa vida. Nicodemo não entendeu isso. Quando ele chega perto de Jesus, elogiando Jesus, Jesus chega para ele: Nicodemos, a única maneira de você entender o meu plano é zerar tudo. Zera tudo que você acha que é bom, tudo que você tem a percepção a partir do outro, você espera no outro, você avalia o outro, você acha que eu sou bom não sou, só tem um, que é o Pai que está no céu. Aí ele olha, então como é que é? O único jeito é você nascer de novo, só nascendo de novo. Então, a partir daquilo que, se eu vou tentando a caminhada com ele, achando que é a partir daquilo que eu penso, daquilo que é a minha maneira de ver, aquilo que são as minhas convicções e a minha expectativa, então eu vou ter uma ideia errada de Deus. Vai ser mais ou menos igual a igreja lá de... A igreja não, o povo lá de
fugiu agora o nome da cidade, me lembra aí, me ajude aqui, aonde Paulo chega lá, o Deus desconhecido. Atenas, obrigado. Quando ele chega lá, ao Deus desconhecido, é mais ou menos o que está acontecendo com a geração de hoje, né? Muitos ainda estão servindo a esse Deus como um Deus desconhecido. Porque ele é um Deus que atende muito mais às suas carências. Se ele está precisando de um advogado, ele busca um Deus que vai ser um Deus que vai cuidar das suas causas na justiça. Se ele está com fome, ele é o pastor dele, né? Se ele está doente, ele vai buscar um Deus que é médico dos médicos. Então a gente limita, a gente reduz. A gente não conhece, passa a não ter um entendimento pleno de que, de fato, Deus é muito mais do que carência, né? Eu disse hoje uma frase em que, onde eu falo que do Senhor, a minha esperança não está no Senhor, a minha esperança é o Senhor. Porque se eu acho que a minha esperança está no Senhor, eu estou criando uma expectativa de Deus. E eu vou gerando uma expectativa de Deus não a partir dele, mas a partir de mim. Então eu não posso gerar uma expectativa de Deus a partir de mim. Eu tenho que ter em mim a perspectiva de mim a partir de Deus. A perspectiva de quem de fato eu devo ser a partir daquilo que Deus planejou na eternidade. Por isso que ele diz que na terra será feita a vontade dele, como ele planejou no céu. Então a minha oração, já disse um certo pastor, que eu admiro muito o seu conhecimento, que ele diz que você precisa de mais fé para dizer para Deus, seja feita a sua vontade, do que para dizer, eu determino em nome de Jesus. É preciso mais fé para dizer para você, orando a Deus, seja feita na minha vida a sua vontade, do que dizer, eu determino. Porque quando você diz, seja feita a sua vontade, você está dizendo ao Senhor, eu bebo esse cálice. Eu aceito a sua verdade, aceito a sua vontade sobre a minha vida. Então, maldito o homem que confia na sua expectativa. Maldito é o homem que confia nos seus caminhos. Maldito é o homem que tem uma ideia errada de Deus, que ele tem uma ideia de Deus como se fosse um Deus que, como eu já disse agora há pouco, é o Deus poderoso, um Deus que tem todo o poder, mas que só não sabe lidar com o poder que ele tem. Então eu vou converter ele através das minhas orações. Aí eu vou ensinar ele como trabalhar, como fazer, como agir. Eu vou começar a falar da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, vou falar do meu marido, do meu trabalho. Eu vou dar a ele como ele deve conduzir a coisa. Quando eu começo a me relacionar com Deus assim, eu vou tendo uma ideia errada de Deus. Se sabe, a hora que Deus precisa ter mais paciência conosco, é a hora que a gente vai dobrar o joelho para falar com Ele. Já vem Ele me ensinando, querendo me ensinar como eu devo agir. Porque a Bíblia diz, quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem deu a ele para que por ele fosse recompensado? Porque dele, pertencimento, por ele, a gente vai perceber agora a finalidade. E para ele, propósito final, são todas as coisas. Então, tudo que a gente vive, faz e somos, é por ele e para ele. Quando eu disse aqui numa certa pregação sobre planos frustrados, eu estava falando para vocês que quando os nossos planos são frustrados, é porque o de Deus em nossa vida continua em frente. E quando a gente tem a consciência de que Deus não está aqui para preencher ou para alimentar as nossas expectativas, e quando a gente passa a ter consciência disso, a gente vai entender o que Deus está falando aqui. Maldito o homem que confia no seu braço, na sua força, nas suas competências, nas suas expectativas, e aparta o seu coração do Senhor. Maldito é o homem que quer tomar o curso da sua vida. Então, são as nossas convicções. Então, aqui eu quero dizer, não tenha uma expectativa de Deus a partir de você. Tenha uma perspectiva de você a partir de Deus. Então, o nosso problema aqui, precisamos trabalhar ele, porque a gente precisa ter uma ideia mais concluída de quem Deus é. Provérbio capítulo 4, versículo 20. Provérbio capítulo 4, versículo 20 ao 25, diz assim. Se você quiser anotar, eu vou tentar agilizar aqui a leitura. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não a deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca, alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito,
e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. O que ele está dizendo para a gente? Circunstâncias na vida podem até fazer com que você perca a vista, mas não perca a visão. Você pode muitas vezes, sofrer alguns imprevistos, algumas adversidades. Você pode ser desprovido e ser amputado pela vida. Como aquele que a Bíblia ensina, é melhor chegar no céu com um olho. É melhor chegar no céu com uma mão, é melhor chegar no céu com uma perna. No sentido da palavra, é melhor você ser amputado daquilo que pode ser impedimento para a sua transformação nesta vida, do que você ir para o inferno com 2 olhos. Perca a vista, mas não perca a visão. Quando a gente começa a entender que maldito é o homem que confia na sua força, que confia que faz de Deus alguém que se converta às suas expectativas. Maldito é o homem que reduz e não tem consciência de que não são seus planos, mas que são os planos de Deus que devem se estabelecer sobre ele. Maldito é o homem que não tem consciência disto, porque ele será como um arbusto no deserto. Ele ficará totalmente desprovido da vida. Ele estará vivendo isolado, mesmo no meio de muita gente. Ele se sentirá cada vez mais só, mesmo tendo muita gente ao seu lado, dando tapinha nas costas, trazendo palavra de reconhecimento do que ele faz, mas dentro da sua própria existência, ele percebe que nada de fato se resolve. Ele não tem a sensação de ser alguém bem resolvido na sua fé. Porque a nossa esperança, ela precisa estar no Senhor. A nossa confiança precisa estar no plano de Deus para a gente. Porque quando a gente começar a entender o plano de Deus para a gente vai começar a agir com mais equilíbrio. Você vai começar a olhar para o teu marido, porque às vezes a irmã chega e fala, pastor, olha, já é a 1000ª vez que eu estou perdoando esse homem. Irmã, mas até agora você não entendeu? Porque a ideia que a gente tem, que a gente acha que... meu irmão, se você está esperando algo bom no outro, você está equivocado. Você está esperando apenas o bem do outro, você está totalmente equivocado na sua caminhada. Gênesis 6,5 diz que os pensamentos do homem, ele é mau continuamente. Romanos capítulo 3, verso 13, diz que não há ninguém que faça o bem. A exclusividade deveria ser se você encontrasse o bem no homem, se você encontrasse o bom nele, se ele agisse com o bem. Você deveria, então, nisso estar admirado. Eu estou decepcionado. Sabe por que você está decepcionado com o outro? É porque você criou uma expectativa do outro a partir daquilo que você acha que deveria ser. E aí você se frustra. Porque o que a Bíblia te diz do outro é que o mal é que você tem que esperar dele. O que você tem que esperar do outro não é o bem, é o mal. E quando você vê o bem, é que você já tem que estar com o seu coração já com a alegria, a perspectiva, que a qualquer hora dessa Jesus vem. Porque se o bem está começando a acontecer, se o bom está começando a se revelar, então na sua mente você já tem que começar a conceber a ideia de que Deus, de alguma forma, já está manifestando o reino dele sobre quase todos aqueles que foram alcançados pela sua graça. Porque o que temos que esperar é o quê? Basta cada dia o seu mal. Então, se o teu marido está começando a te tratar como você esperava dele, irmã, aproveita, porque isso passa rápido. Já é o bem de Deus, agradeça a ele. Pastor, meu marido agora está me tratando bem, como eu esperava. Já estamos há 30 anos, hoje ele está me tratando como eu sonhava há 30 anos atrás. Irmã, aproveita, irmão, porque isso vai passar rapidinho. Ó. Jesus vem em qualquer momento. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, querido? Porque o que a Bíblia está dizendo aqui, que maldito é o homem que fica criando uma ideia errada a partir do outro. Por quê? Porque eu tenho que basear naquilo que o Senhor me disse. Então, bendito é o homem que confia no Senhor. Esse é fortalecido. Esse não se decepciona. Estou decepcionado com você, meu filho. Então você não está com o Senhor, você não confia na palavra dele, você não traduziu a verdade de Deus para você. Porque quem conhece a palavra de Deus, quem esconde ela no coração, não erra, meu filho. Está pronto. Está preparado.
para lidar com isso? O que nós temos que estar preparado é para saber que os homens vão sempre decepcionar por causa da sua vida, por causa do pecado, por causa da própria circunstância. Então, não são as pessoas que nos decepcionam, somos nós que criamos expectativas erradas nas pessoas, esperando dela aquilo que a Bíblia não fala. Então, quando deveríamos estar sempre esperando, na verdade, como já disse aqui, o mal. Já disse aqui, eu citei para você Romanos capítulo 3, 10 ao 12, para você ler como referência, e Gênesis capítulo 6, versículo 5, para você também ter aí no seu coração. Então, quando a gente começa a construir nossas expectativas em cima dessas coisas, em cima do nosso sofismo, o resultado final é a gente acabar perecendo, a gente acabar se dando mal. Mateus capítulo 7, se você quiser ler esse texto comigo, é muito conhecido de todos. Mateus capítulo 7, versículo 24. Olha o que diz o texto. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correr o rio, assoprar o vento, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correr o rio, assoprar o vento, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. São duas experiências de homens que constroem sua vida. Alguns que constroem a sua vida na verdade, que constroem a sua vida nas palavras de Deus, e aqueles que constroem a sua vida em cima do seu sofisma, em cima do seu próprio entendimento, em cima da sua própria expectativa da vida. Aquele que constrói a sua casa na areia, parece que ele é uma pessoa mais rápida, tem uma leitura mais rápida da vida. Ele parece ser uma pessoa que representa esse mundo, onde as pessoas estão focadas em terem resultado mais rápido com o seu trabalho. Elas querem investir pouco, e ter muito resultado, e ter muita proposta de resposta no final. E no final a gente percebe que o que se pesa é que a gente acaba reconhecendo muitas vezes a competência das pessoas que está vivendo muito o aparente, que tem um resultado mais visível. Aquele homem que constrói a casa na areia, é óbvio que ele vai aparecer muito mais rápido no seu resultado do que aquele que está construindo sua casa na rocha. Porque aquele que está construindo sua casa na rocha, ele não está desobedecendo a ideia de seguir o processo da vida. Ele está valorizando os fundamentos da vida dele. E quando a gente se dedica tempo ao fundamento, isso não é visto. Isso não é enxergado pelos outros. Mas aquele que constrói a sua casa apenas no seu sofisma, na sua maneira de ver a vida, na maneira como ele enxerga as pessoas, ele pode até conseguir construir rápido. Talvez ele construiu ali um pequeno fundamento, raso fundamento, para 3 andares. E aí, enquanto ele for até o terceiro, beleza. Mas a partir do momento que ele passar para o quarto, para o quinto, a tendência é a casa cair. Agora, aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, que ninguém está vendo, o tempo que ele está se dedicando àquilo que ninguém vê, aplicando-se ao processo, ele não pega atalho. Eu sempre costumo dizer que se atalho fosse bom, não existia caminho. E a gente precisa entender que no caminho, a gente não tem imprevisto, porque os caminhos são projetados, são trabalhados, os atalhos não. Os atalhos você vai ser surpreendido por coisas que, na verdade, você não queria que estivesse ali. É aquele homem que edifica a casa sobre a rocha. É aquele que entende a vontade de Deus, aquele que ouve, aquele que pratica, por mais difícil que seja. Aquele que faz, não para ter resultados, para ter respostas por fora, mas sim para entender que isso traduz a transformação aqui dentro. É o mesmo, irmão, a melhor coisa que pode acontecer com aquele, a melhor coisa que Deus pode permitir para você, se você está tomando uma atitude errada, tomando caminhos errados, confiando no seu próprio coração, confiando no seu próprio sofisma, a melhor coisa que Deus pode permitir acontecer a você é algo dar errado. Porque só isso pode trazer você de volta.
A gente precisa entender, irmão, que nós, se Deus tivesse permitido que tudo tivesse dado certo, como a gente planejou lá atrás, desde quando a gente começou, nós não estaríamos onde estamos hoje. Você só está aqui porque alguma coisa um dia deu errado na sua vida. Porque se tudo tivesse acontecido do jeito que você planejou, você não estaria aqui. Se o seu suposto certo tivesse ido em frente, Adão só caiu porque pensou que daria certo. Salomão só caiu porque pensou que daria certo. Ninguém cai pensando que vai dar errado. Você vai construindo sua vida na areia porque você está vendo que está dando certo. As pessoas estão reconhecendo aquilo que você faz, você é um cara que é ligeiro, você consegue fazer muito com pouco, então todo mundo te elogia. Então você vai empurrando nesse seu sofisma, você vai alimentando essa sua ideia. Não, eu vou continuar sendo do jeito que eu sou, não vou baixar guarda para ninguém, eu não vou ficar dando o braço a torcer, que esse negócio de perdoar, não quero ser bobo diante das pessoas, porque já levei a segunda eu não levo, não, que esse negócio de perdoar 70 vezes 7, não, isso não existe, comigo o negócio é assim. É mais ou menos do jeito que meu pai ensinou, meu pai era Paraíba, o negócio com ele lá na peixeira, comigo é rodar a baiana e acabou. Não funciona. Enquanto você vai no seu sofismo, parece que você está, você é o cara, você é a mulher do momento, todo mundo te respeita, todo mundo olha para você, nossa, fica surpreendido com a sua intrepidez. Mas uma hora a casa cai. E a melhor coisa que Deus pode permitir para salvar você é a tua casa cair. Porque o mesmo vento que sopra, a mesma chuva que bate na casa que está na rocha, ela bate também na casa que está na areia. A tempestade vem igual para todo mundo, mas somente uma fica de pé. Aqueles que ouvem e praticam isso que estamos ouvindo aqui esta noite. Aqueles que guardam esta verdade no seu coração. Eu não perdoo, irmão, porque, eu vou perdoar porque eu quero ser abençoado. Não, irmão, eu perdoo porque isso tem que traduzir a vontade de Deus em minha vida. Já disse alguém que só os fortes perdoam, só os inteligentes perdoam. Porque quando você perdoa, é você mesmo que está vencendo, muitas vezes, aquilo que poderia ser um mal para você mesmo, aquilo que poderia ser um câncer para a sua vida. Mas tem gente que prefere ficar preso ao passado, e quem fica preso no passado sofre duas vezes. Viver de passado é sofrer duas vezes. E Paulo ensina que nós devemos esquecer as coisas que para trás ficam. Aquilo que não nos produziu, não trouxe nenhuma saúde, aquilo que não nos trouxe vida, aquilo que não nos transformou, aquilo que só serviu como um câncer para a nossa vida, essas coisas a gente precisa deixar para trás e prosseguir para o alvo. Focar no objetivo. Então, construir a casa na areia não é o caminho. Deus não irá trabalhar em cima dos nossos planos. Precisamos saber que Deus vai trabalhar em cima daquilo que é a vontade dEle para a gente. Por isso que eu disse aqui no início, que muitas coisas na nossa vida não vão acontecer do jeito que a gente planejou, e que se isso ocorre, fique feliz. É porque Deus continua conduzindo a sua vida. Deus não entregou você ao seu próprio coração. A pior coisa que alguém pode ouvir de Deus é: seja feita a sua vontade. É a pior coisa que poderíamos ouvir de Deus. É Ele entregar-nos ao nosso próprio coração. Mas enquanto Ele está segurando na tua mão e te levando para onde Ele quer, enquanto Ele está operando em você o querer e o efetuar, bom é que isso aconteça. Porque Ele continua sendo o Senhor de sua vida. Por isso que a Bíblia diz: entrega. Entregar é liberar o seu caminho ao Senhor. E confiar que o caminho de Deus é o melhor para a gente, por mais difícil que seja. Pastor, mas eu estou cansado, essa pessoa já está no limite. Irmão, graça é isso, graça é ir além do limite. Enquanto você está dizendo: mas já chegou o meu limite, ainda até aqui era humano, agora vamos começar a viver a graça. Pastor, mas eu já perdoei 7 vezes, mas é 70 vezes 7. Então, aí você vai começar a multiplicar, não, 70 vezes 7, não multiplique. Porque quando você começar a contar, perdeu totalmente a graça. Porque o perdão a gente não conta. Porque a partir do momento que você começou a contar, isso não faz parte da graça. Por quê, irmão? Porque a misericórdia de Deus, ela está sobre nós todos os dias. Todos os dias, a misericórdia do Senhor se levanta. Ela é a causa de nós não sermos destruídos. Então, como eu trato o meu próximo, como eu sou tratado por Deus, a graça sobre a minha vida foi uma graça incalculável. O amor de Deus derramou sobre mim. Ele não gotejou, Ele derramou o seu amor sobre mim. Então, esse amor derramado, não posso economizar, porque Ele não economizou comigo.
Ele não deu parte do reino dele, alguma coisa que não lhe fazia falta. Não, ele deu tudo. E deu seu único filho. Então, perdoar. Perdão não pode ser interrompido quando eu quero agradar a Deus. Isso faz parte da natureza de Cristo. Então, o texto, abra comigo, por favor, Provérbio capítulo 14. Provérbio 14, versículo 12. Eu creio que todos conhecem esse texto, né? Mas vale a reflexão. Dos seus caminhos, há caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Há caminho que parece para você mais coerente, mas são coisas que vão matando você por dentro. Parece mais objetivo. Cuidado, irmão, foge daquilo que parece óbvio. Porque nós estamos vivendo uma falta de maturidade, uma falta de profundidade na vida cristã, porque a gente quer ter uma vida rasa, a gente quer poupar, a gente quer economizar. Paulo disse, eu me gastarei e me deixarei gastar por causa de vós. E Timóteo, ele escreve para Timóteo dizendo que eu me ofereço como libação. Então a vida cristã não pode ser uma vida onde eu quero, porque a vida cristã, quando eu baseio na carência, eu quero me alimentar, eu quero usar a fé apenas para me alimentar, isso não traduz a vontade de Deus. Porque nós não estamos aqui para querer ser alimentado, né, vamos dizer assim, com essa crença que tentam colocar na gente. Nós estamos aqui para ser alimento. Nós fomos colocados nesse mundo para ser vida para aqueles que vêm até nós. Porque isso fala de fé. O que é crença? Deixa eu tentar traduzir para você. O que é crença? Crença é querer comer primeiro, para repartir depois. Lembra de Eva? Comer primeiro, repartir depois. O que é fé? Fé é o que Jesus ensina. Repartir primeiro, comer depois. Então, quando eu entendo o que é crença, eu entendo o que é fé, porque crença, muitas pessoas estão indo na igreja pela crença, estão indo na igreja para serem bem resolvidas. E nós não temos que ir à igreja para ser bem resolvido na nossa competência humana. Porque aqui não é o quanto você está pronto para se salvar, mas quanto você está pronto para perder. Não é isso que ele diz lá em Mateus 16, 25, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que quiser perder sua vida por amor de mim, achará. Pedro tenta poupar Jesus, Senhor, não vai, porque o Senhor vai morrer. Aí Jesus olha para Pedro e diz o quê? Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Aquele que quiser salvar sua vida, Pedro, perdê-la. Mas aquele que quiser perder sua vida por amor de mim, achará. E como que é achada a sua vida? Quando você se permite ser consumido por esta causa. Eu me gastarei e me deixarei gastar pela causa de Cristo. É ser libação, é ser alimento. A crença e a religiosidade, ela vem fazer da gente pessoas carentes e o mundo fruto, para a gente se alimentar dessas carências, satisfazer nosso apetite. Quando, na verdade, nós deveríamos ser pessoas bem resolvidas para ser alimento para o mundo. Se nós não entendermos isso, nós não vamos conseguir ter a consciência do que ele está dizendo para a gente. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Por quê? Porque ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Que coisa linda, irmão. Não muda, pode mudar o tempo, pode vir sequidão, pode a figueira não florescer, pode nos currais não haver vaca, mas todavia ele está pleno, ele está completo, ele é bem resolvido no Senhor. Aquela mulher que está lá, a mulher samaritana que estava perto do tanque, estava perto do poço, aquela mulher lá, ela estava vivendo o quê? Ela estava vivendo carências. Uma mulher que estava insaciável. E aí Jesus olha para ela e representa ali aquilo que sacia. O problema é que a gente está querendo saciar de fora para dentro. Jesus está querendo mostrar para a gente que a verdadeira fonte, ela deve jorrar de dentro para fora. Quando ele fala enchei-vos, o que vem na sua cabeça? Seja honesto. Quando alguém fala enchei-vos do Espírito, a ideia é que você tem o quê? É um copo, né? Um copo que você vai enchendo
de fora para dentro. Mas o que ele traduz o enchimento? Enchei-vos. É enchimento de dentro para fora. Essa fonte, ela está dentro de você, ela jorra dentro de você. Então não é uma carência, não é de fora para dentro, não é o receber de fora para dentro, não. É eu tenho que ser aquele que de fato vai ser o enchimento de Deus para a vida do meu irmão. É aquele que vai ser a vida de Cristo traduzida para o próximo. Ser bem resolvido. Eu posso estar num deserto, mas eu estou verde. As folhas estão verdes. Aquele que beber da água que eu lhe der, ele pode estar na última cadeira. Ele pode ser um João ninguém lá do seu coisa nenhuma. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ele não precisa de cargo, ele tem função, ele funciona no reino de Deus. Ele entende a vontade de Deus para a vida dele. Ele não está preocupado de beijar o microfone. Ele sabe que ele faz parte de um reino, de um projeto eterno de Deus. E aonde ele está, ele traduz essa vontade de Deus lá. Se é apenas um faxineiro, mas o que ele faz com excelência. Ele não põe nada para baixo do tapete. Tudo que ele faz com muito cuidado, como se ao Senhor ele estivesse servindo. E ele marca com a sua fé, com a sua sinceridade, com o seu coração, com o propósito de saber que ele não precisa estar seduzido ou consumido por esta vida que é tão perversa, que rouba da própria existência. Ele está aqui dentro, bem resolvido, porque ele encontrou de fato a verdadeira fonte da vida. E o texto diz: enganoso é o coração. Cuidado com o coração. Coração imprevisível. Não crie uma expectativa errada de Deus, a partir das suas carências. Tenha uma perspectiva certa de você, a partir daquilo que Deus de fato já projetou. Você é do jeito que Deus quer que você seja. Às vezes a gente ora para Deus transformar o marido, ora para transformar a esposa. Presunção, né? Transforma o meu marido, por que você não pede? Irmão, Deus não tem que transformar o teu marido, não. Deus te deu você o marido que você precisa, para ser a pessoa que Deus quer que você seja. É muito fácil orar a Deus, faz desse homem, o Senhor sabe, Deus, a unha encravada que eu tenho lá em casa, muda ele, Jesus. Não, irmão. Cada um de nós temos o que precisamos para ser quem de fato a gente precisa, naquilo que é o plano de Deus para nós. Então a pessoa que você sonhou, desculpe te decepcionar, a pessoa que você sonhou não é a melhor pessoa para a sua vida, mas aquela que Deus planejou. Por isso que é essa pessoa que te irrita, essa pessoa que você fica falando para Jesus: Senhor, até quando? É até que você chegue à estatura de uma varoa perfeita, ou de um varão perfeito. Eu posso ouvir um amém? Amém. Deus abençoe vocês. Então não engane o seu coração. Deus não vai seguir seu caminho. Deus já tem um caminho estabelecido para a sua vida. Não seja seu coração enganado, achando que Deus vai se converter às suas expectativas. Deus já tem um plano eterno para você. Custe o que custar, aquele que começou a boa obra na sua vida vai conduzi-la até o dia de Cristo. Então aquieta o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E Ele tudo fará. Quem pode contender contra Deus? Quem pode fazer o braço dele voltar atrás se ele estender o braço? Reconheça que ele é mais forte que você. Reconheça que a vontade dele vai prevalecer na terra, como um dia ele planejou no céu. Glória a Jesus, queridos. Aqueles que podem, por gentileza, fiquem de pé. Como diz o pastor Marcos, vocês recebem essa palavra? Recebam no vosso coração. Guarde ela no seu coração. Que essa palavra possa fazer com que você seja incomodado esta madrugada pela presença de Deus. Que você possa mudar o seu discurso. Decrete hoje a falência de todas as desculpas na sua vida. E comece agora a entender que Deus tem seus caminhos em meio à tormenta. E essas adversidades provará que Deus de fato começou a fazer algo em você e Ele vai levar a cabo aquilo que Ele começou na sua vida. Cante comigo assim. Está sem som?
Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não podem te frustrar. Venha em meu clamor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Querido e eterno Deus, Pai querido, guarda o nosso coração em teu coração, Senhor. Senhor Deus, ainda que nós não consigamos entender os seus caminhos, todavia a Ti, Deus, daremos a nossa canção. A Ti ofereceremos nossa vida, Senhor. Pai querido, enganoso é o coração. Nós não queremos confiar nas nossas expectativas, Senhor. Sabemos que se falamos que alguém nos decepciona é porque tínhamos uma expectativa errada. Sua palavra não estava escondida no coração. Mas a partir de hoje, Senhor Deus, se alguma coisa estava fora daquilo que de fato foi orientado por Ti, corrija as nossas percepções. Corrija a maneira como nós vemos o outro. Corrija a maneira como nós conseguimos olhar para Ti, Senhor. Senhor, venha sobre nossos corações, Senhor Deus, e aperfeiçoa o nosso entendimento. Ilumina e leve cativo o nosso pensamento, para que destrua todas as fortalezas que foram criadas pelo nosso sofisma. Senhor Deus, nós queremos Te conhecer, Pai, como o Senhor de fato é, e não como nós queremos. Nós queremos, Senhor Deus, ter contigo uma relação de filho para com o Pai, e não de servo, porque o Senhor não nos deu mais espírito de servo, mas o Senhor nos deu espírito de adoção, pelo qual podemos lhe chamar de Abba Pai. Tu és o nosso Pai, Senhor. Nós não chegamos a Ti com medo, nós não chegamos a Ti, Deus, querendo compensar com um serviço. Nós chegamos a Ti, Deus, como filhos que têm uma relação bem resolvida com o Pai. Pai querido, nós não queremos ser carentes na sua casa, nós queremos ter pessoas bem resolvidas para ser alimento, para ser vida. Por isso nos abençoa, Senhor, para que sejamos abençoados. Nos levante, nos coloque de pé, para que possamos abençoar a outros, para que possamos ser referência na vida de outros. Obrigado, Senhor Deus, por sua verdade, porque ela é lâmpada para os nossos pés, Senhor. Ela é luz para os nossos caminhos. Escondi a Tua palavra no nosso coração, para não pecarmos contra Ti. Guarda os Teus filhos, dê uma noite de paz, dê a eles, ó Deus, um bom final de semana, que Teus filhos possam estar prontos para poder fazer, Deus, valer tudo aquilo que foi falado, para que a sua vida continue edificada sobre a rocha. Venha o que vier, que eles possam estar firmes, como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. É assim que cremos, Senhor, é assim que nós lançamos diante de Ti a nossa oração, em nome de Jesus, amém, Senhor. Cante comigo assim. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja. Todos digam amém. Deus abençoe a todos. Uma boa noite para vocês.